senhores, todos presentes, vamos dar início à 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, senhor presidente, desejo a presença do Dilson, sua doutora Cláudia, lista de presença da 32ª reunião ordinária do segundo período legislativo de 2018, realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 18 horas. Chamada dos senhores vereadores, Adail Marcos de Oliveira, presente. Álvaro Luiz de Maria, presente. Napoleão Martins da Silva, Gabriel Benito da Silva, presente. Joel Silveira Pereira, presente. José Diogo Pereira Pinto, presente. Michel Soares Marcos, presente. Cinta Aparecida de Abreu, Fadá Cardoso, Vanderlei Marques da Pinto, presente. Virgínia Lúcia Pereira, presente. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em aprovação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Matéria. Moção número 055/2018. Ação. Moção do conjunto pesado do falecimento do senhor Joaquim Souza, ator José Diogo Pereira Pinto. Estado do Rio de Janeiro. Prefeitura Municipal de Monte Jardim. Gabinete do Prefeito. Ofício número 420 de 2018. Monte Jardim, 21 de novembro de 2018. O excelentíssimo senhor Francisco Napoleão Martins da Silva, presidente da Câmara Municipal de Monte Jardim, cumprimentando cordialmente o senhor presidente para encaminhar esta respeitada Casa Legislativa o pedido de retratação do vereador Michel Soares de Matos, no tocante de sua fala na 31ª sessão plenária do dia 19 de 11 de 2018, uma vez que por diversas vezes o prefeito municipal notificou a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CETAG, contra a interrupção no abastecimento de água e a má qualidade do serviço, tornando a água imprópria para o consumo. Inclusive, como divulgado no jornal locais, contou-se junto aos órgãos competentes, bem como contra todos os dirigentes da companhia que promover medidas cabíveis para melhorar na qualidade da água fornecida, sem conduto de Cumpre frisar que a SEDAI é uma empresa pública estadual concessionária do Serviço Público Executivo de Abastecimento de Águas e Esgotos do município, não havendo no momento possibilidade de rescindir a concessão em uma vez que tal fato levaria ao desabastecimento de água no município. Bem esse exatamente, extremamente necessário as atividades diárias de qualquer modificação no regime da concessão, merece ser bem estudado. No tocante à limpeza e conservação das estradas municipais, frisa que a Prefeitura vem tomando providências cabíveis a fim de recuperá-las e mantê-las em boas condições no uso que não sido prejudicado por problema relacionado ao bom tempo, com a pouco constante a falta de pessoal, bem como dificuldades ligadas à realização do procedimento licitatório para a contratação de empresas especializadas em serviços urbano e capina em decorrências de sucessivas interrupções ao editais e obediências à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Por oportuno, ressalto que a participação dos vereadores da região municipal, por meio das explicações, é sempre bem vista e o Poder Executivo, dentro de suas possibilidades, procura atendê-las, bem com a população, bem da população. Sem mais para o momento, me espelho com voz de estima e consideração. Antônio Pradex, Gonçalves Figueira, prefeito. TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ofício, TRS, SSE, CSO, 36.137 de 2018, Rio de Janeiro, 2018, senhor presidente. Comunico a Vossa Excelência, em sessão plenária, dia 11/10, no termo dos votos da relatora do Conselheiro substituído André Siqueira Martins, que examinou o processo do TCE 210.529, dígito 3, para 2018, referente às contas da administração financeira desse município de exercício de 2017. O tribunal decidiu pela emissão de parecer favorável, com ressalva,
determinações, regulamentações sobre pontos do chefe do Poder Executivo. Poderá se acessar o conteúdo dos autos eletrônicos deste tribunal, www.tce.nj.gov.br ou vista na coordenadoria do prazo de diligência. CPR, localizada na Praça da República, 70, segundo andar, centro, Rio de Janeiro, nos dias úteis, de 10 a 16 horas. Tendo em vista trata-se do processo eletrônico e poderá ser acessado sob o teor no site do Tribunal de Contas. Atenciosamente, Simone Morimbo, secretária-geral das sessões. O excelentíssimo senhor Francisco Napoleão, presidente. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Monjardim, de novembro de 2018. Mensagem número 044 2018. Excelentíssimo senhor Francisco Napoleão Martins da Silva, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, tenha a honra de submeter a consideração da Secretaria da Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que dispõe a Lei Geral do Município, microempresa e empresa de pequeno porte de Monjardim. Regulamentar o tratamento jurídico diferenciado, simplificado, favorecido e assegurado microempreendedor individual e as empresas de pequeno porte, FP, como dispõe o artigo 146, terceiro, 170, 9 e 179 da Constituição Federal, Lei Complementar de número 123, de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do município de Bom Jardim. O projeto deve ser recolhido tendo em vista a decisão do município por meio do decreto número 3.520 de 18, ao programa Cidade Empreendedor gerido pelos consultores do SEBRAE, que visa prometer coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e ao fortalecimento das microempresas, ME. Empresas de pequeno porte, EPP, microempreendedores individuais, MEI, do município. Está a salientar que o presente projeto de lei é compatível com a Constituição Federal e com a Lei Complementar Federal de número 123 de 2016 e suas alterações. O projeto também revoga a Lei Municipal número 1229 de 2009, que regulamentava no município o tratamento diferenciado concedido a microempresas, ME, empresas de pequeno porte, EPP, e microempreendedores individuais, MI, e a Lei Municipal de número 1145, de 18 de dezembro de 2007, a Lei Complementar de número 135, de 19 de outubro de 2011, e os demais disposições em contrário. Assim, a nova legislação tem por finalidade a de disponibilizar e assegurar o futuro atual do empreendedor e acesso às políticas públicas empreendedora constantes na lei gerada da microempresa de pequeno porte e das outras normas correlatas, em especial quanto estimam a participação dos pequenos negócios na compra governamentais. Estimula o registro e legalização dos negócios por meio de desburocratização e efetiva a garantia do acesso ao crédito ao servidor financeiro. Estimula a inovação, propicia o desenvolvimento tecnológico e da educação empreendedora, assim como dá tratamento tributário diferenciado. A proposta da simplificação dos processos de legalização de empresários e pessoas jurídicas recomenda a adoção do sistema informatizado, ação integrada entre agentes públicos, compartilhamentos e entrada única de cadastro de documentos relacionado à exigência à ampla informação ao empreendedor. A classificação do risco de atividades, doação do cadastro do CNPJ, como de identificação única da empresa instalada no município. Propõe-se trâmite simplificado para a legalização das atividades econômicas de baixo risco sanitário ambiental segurada baseada em autos da declaração do empreendedor com dispensa de vistorias prévias. A dispensa de comprovação dos requisitos de prevenção contra incêndio e pânico, a proibição de classificação de imóvel para fim de IPTU são sugeridas como condições para autorizar o funcionamento de pequenos empreendimentos e imóveis residenciais em áreas não regularizadas. No capítulo do tratamento tributário, são propostas atualizações das regras de cobrança de ISS devido através do Sistema de Arrecadação Simples Nacional, considerando o alto nível de inadimplência das empresas optantes pelo SIM Nacional. A minuta do projeto de lei
ratifica parcelamento especial concedido pela Lei Complementar Federal de número 155 de 2016, em função das recentes discussões dos tribunais superiores da Lei Complementar de número 155 de 2016. A proposta de regularização do município do recolhimento do ISS por empresas que trabalhem em parceria com profissionais em salão de cabeleireiros. No capítulo de acesso ao mercado, o projeto de lei propõe atualizar medidas à concessão de tratamento diferenciado favorecido para o micro e pequenas empresas que desejam vender ou prestar serviço para o município. No capítulo de inovação, a proposta é garantir parte do recurso orçamentário, apoiar projetos, microempresas e empresas de pequenos que visam o desenvolvimento dos produtos e processos inovadores. Destaque-se que ainda a proposta para nomeação de um agente de desenvolvimento como articulador das ações públicas vinculado ao tratamento jurídico especial a ser concedido pelo município às microempresas e empresas de pequenos porte. E para ampliar os benefícios do tratamento diferenciado, o projeto de lei dispõe a atender a maioria dos benefícios concedidos às microempresas e também aos produtores rurais, pessoas físicas e aos agricultores familiares, como previsto no artigo 3º-A da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. As medidas de desburocratização da participação dos pequenos negócios na compra pública visam prometer a construção de um ambiente legal, efetivamente favorável e desenvolvimento de pequenos negócios do município, buscando a economicidade e compras municipais, fomentando o empreendedorismo e, por consequência, aumentar a arrecadação do município. Outros, assim, a aprovação do projeto de lei indica quanto a cidade reconhece e apoia os empreendedores locais, incentivando e desenvolverem seus negócios a economia local. Desta forma, faz a inauguração na Sala do Empreendedor, prevista para o dia 23 de 11 de 2018. Gostaria de apresentar a lei aprovada por essa colenta Câmara Municipal aos empreendedores locais, orientando sobre os novos legislação e benefício direcionado. Faço o exposto do certo que proposto vem atender o interesse público e em conformidade com o dispositivo contido na lei orgânica do município, no regimento interno dessa colenta Casa de Lei e demais normas que regulam a matéria, solicito respeitosamente que o referido projeto de lei seja apreciado em caráter de urgência urgentíssima e que o mesmo receba parecer favorável das comissões e aprovações em plenário. Antônio Claretes Gonçalves Figueira, prefeito. Correspondência de pedido. Câmara Municipal de Bom Jardim, 21 de novembro de 2018. Ofício 355/2018, remete a matéria aprovada pela Câmara. Senhor Prefeito, tenho elevado a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre ampliação de rede de iluminação pública e da outras providências, de autoria do vereador Valadar Cardoso, apresentado e aprovado por unanimidade na reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro do ano incluso. Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência meu protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Francisco Napoleão Martins da Silva. Ao excelentíssimo senhor Antônio Claretes Gonçalves Figueira, prefeito. Bom Jardim, 21 de novembro de 2018. Ofício 356/2018. Remete a matéria aprovada pela Câmara. Senhor prefeito, tenho elevado a honra de passar às mãos de Vossa Excelência a indicação 121 de 2018, de autoria da vereadora Virgínia Lúcia Freire de Almeida, apresentada e aprovada por unanimidade na reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro do ano incluso. Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência meu protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Francisco Napoleão Martins da Silva, presidente. Ao excelentíssimo senhor Antônio Claretes Gonçalves Figueira, prefeito. Passaremos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Michel. Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário de governo Edilson, por quem eu tenho muita estima e carinho, e público presente. Hoje eu venho à tribuna, senhores, para falar desse ofício que recebemos do gabinete do Executivo, pedindo uma retratação minha, ou seja, segundo o dicionário Aurélio, um pedido de desculpas pelo que eu falei na última sessão. E eu frisei aqui
algumas coisas que eu achei mais importantes e interessantes no ofício. Por exemplo, uma parte que diz: por diversas vezes, o prefeito municipal notificou a Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI. E se nada foi feito, isso mostra a pouca força do prefeito. Se eu sou prefeito, eu teria tacado ali uma multa neles e encaminhado ao Ministério Público para que tomasse atitude e desse um serviço de qualidade para os munícipes. A segunda coisa que eu achei interessante está aqui: cumpre frisar que a SEDAI é uma empresa pública estadual, concessionária de serviço público exclusivo de abastecimento de água e esgoto do município. Eu, no meu discurso da última sessão, eu não falei da SEDAI. Eu citei o prefeito, porque na campanha dele, ele prometeu que ia ter uma água limpa. Foi uma das promessas dele. Entendem? E aqui, senhores, também tem em decorrência de sucessivas impugnações aos editais e obediência à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a respeito da limpeza urbana e capina, empresa. Na minha opinião, se estão acatando a impugnação, é porque alguma coisa tem de errado. Senão, né? E eu acho que já deu tempo de consertar também. Acho que já deu tempo. O que não pode é a população pagar pelo erro do executivo. E a outra, por oportuno, ressalta que a participação dos vereadores na gestão municipal, por meio das indicações, é sempre bem vista, e o Poder Executivo, dentro das suas possibilidades, procura atendê-las para o bem da população. Então, isso me leva a fazer a seguinte pergunta: algum dos vereadores aqui, algum de vocês, as indicações foram atendidas? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Vantuil. Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os músicos de Bom Jardim pelo dia de hoje. Hoje é dia do músico. E Bom Jardim, essa terra maravilhosa, onde muitos cantam, encantam e tocam seus instrumentos. Prefiro não citar nomes para não cometer injustiça, porque fatalmente esqueceria de alguém. Até porque já fui do meio, não. Continuo no meio, tocando meu violão quando posso. E tenho a dizer que a melhor expressão da alma é por intermédio da música. Então, fica aqui registrado meus parabéns aos músicos dessa cidade. Bom, agora eu gostaria de falar, não só para o vereador Michel, como para essa Casa de Leis, para esse corpo legislativo, que, diante das circunstâncias, por conta da minha formação, eu não posso me calar. Vereador Michel, o que se pretende de Vossa Excelência é uma verdadeira aberração. Vamos direto ao assunto. O conteúdo do ofício 420 de 2018, lido hoje aqui nesta casa, do gabinete do senhor prefeito. Primeiro, o chefe do executivo exige retratação, pedido de desculpas, do vereador Michel, pelo que ele disse na tribuna desta casa, frise-se, da tribuna desta casa, na 31ª sessão ordinária, ocorrida na segunda-feira. Em seguida, ele diz que atravessa dificuldades na realização de procedimento licitatório, objetivando a contratação de serviço de limpeza em razão de sucessivas impugnações aos editais e obediência às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E arremata ressaltando a importância da atuação dos vereadores por meio de indicações, as quais procuram
procura atender, é o que está no ofício, não é verdade, vereador Michel? Atender para o bem da população. Vamos por parte. Ao exigir que um vereador se retrate pelo que foi dito na tribuna desta casa, no exercício de suas funções, o executivo afronta não só o vereador, afronta esse corpo legislativo. Não é uma questão, vereador Michel, de cunho pessoal. O que nos resta é a possibilidade de falar. Nós não falamos em nome próprio, nós falamos por outrem. Nós falamos por quem nos outorgou o mandato para isso. Na verdade, desde a Roma antiga, já existia a imunidade. O tribuno da plebe, que era o representante do povo, era o único que podia se dirigir ao Senado para reclamar as questões do povo, exatamente como nós fazemos aqui. Os ingleses também foram pelo mesmo caminho, inclusive o parlamento, no parlamento foi consagrado o princípio do freedom of speech, a liberdade de fala. Sem essa liberdade de fala, o que estaríamos fazendo aqui? Se nós não pudermos falar, para que estaremos aqui? Somente para aprovar as leis que vêm de lá? Se nós não tivermos essa prerrogativa, digo mais, a imunidade não é uma prerrogativa, é uma garantia. É a garantia de liberdade que o parlamentar tem. É claro que nós vamos insurgir contra as ilegalidades, contra as arbitrariedades. Isso é óbvio. Se vossas excelências me permitem, eu vou ler o que diz Alexandre de Moraes acerca da imunidade parlamentar. Ele diz: as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes, constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia da liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários. Da leitura do ofício, podemos até concluir que o prefeito quer apagar a história. A imunidade que vem se firmando, que vem se sedimentando, consagrada no artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil, parece não valer nada. Como assim? Nós temos liberdade, e tenho certeza que Vossa Excelência não irá se calar. Tenho certeza que essa casa irá se pronunciar, tenho certeza que essa casa irá se levantar contra tamanha arbitrariedade. Isso é mais grave do que os senhores pensam. Pode começar por aqui. Onde vamos parar? No segundo ponto do ofício, qual seja a dificuldade de realização de procedimento licitatório para realização para contratação de empresa de limpeza e etc. e tal, salvo o melhor juízo, senhores, o prefeito só dá prova da sua total falta de capacidade de conduzir a coisa pública. Ora, esse tempo todo, nós temos 2 anos, e não me venham falar que o governo é novo. Não, o governo não é novo, não. Faremos 2 anos agora. Eu lembro que o vereador José Nilton, lembra, vereador Zé Nilton, falava assim, não, vamos esperar mais um pouco, eu vou esperar mais um mês, até que Vossa Excelência veio a esta tribuna também, mas não pediram Vossa Excelência que se calasse. Veio nessa tribuna e expôs o sentimento. É o total descaso com a população, com honrosas exceções, esse governo
é um verdadeiro desgoverno. Não vejo saída. Bom, por fim, no que respeita à importância da atuação dos vereadores por meio de indicações, e por aí ele vai, Ele diz que quer garantir serviços à população. Eu queria dizer que alguém falta com a verdade. Bom, vou ser mais enfático. Alguém está mentindo. As minhas indicações nunca foram atendidas. Nunca. As indicações não. Um pedido feito diretamente ao secretário de governo, a quem sempre teço elogios nessa casa, por conhecer a pessoa pública, o espírito público, a única que foi atendida foi a limpeza de algumas ruas do bairro do Adeir do Amaral, que já estão novamente com mato. Fora isso, senhores, indicação minha não foi atendida. Se ele diz que eu o ajudo por intermédio das indicações, por que ele não as realiza? Pelo menos as minhas indicações ele não atende. Agora, eu diria para vossas excelências, uma pergunta, como disse o vereador Michel, vai ter que ficar no ar. Se ele não atende as minhas indicações, não atende a de vossa excelência, vereador. Sei também que a do vereador José Nilton também não, e da grande maioria aqui também não. Uma pergunta vai ficar no ar. A quem o prefeito está atendendo? É só para reflexão e espero que o presidente desta casa se manifeste acerca do episódio, que é gravíssimo, e nós não podemos tolerar esse tipo de arbitrariedade. Nós não sofremos controle do executivo. O artigo 2º da Constituição consagra a independência e a harmonia entre os poderes. Controle não. Nós vamos continuar fiscalizando. Essa prerrogativa é nossa. E espero que vossas excelências também façam a mesma coisa. Obrigado. Com a palavra, vereador Gabriel. Boa noite a todos. Eu quero, como membro aqui do parlamento, eu quero também falar sobre esse ofício aí. Eu acho o seguinte, o vereador Vantuil bem colocou, é professor de Direito Constitucional, eu também passei por lá, e eu gosto muito daquela frase do Voltaire, filósofo iluminista, que diz: não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. É um filósofo da era iluminista e que teve muita inspiração na criação dos direitos sociais, do direito da nossa Constituição de hoje, porque é exatamente isso, essa frase resume você conviver com o diferente, você saber conviver com aquele que pensa diferente, respeitar a opinião daquele que pensa diferente. Eu acho que é lamentável isso, ter que chegar ao ponto de mandar aqui Eu quero acreditar que isso deve ter sido um erro de digitação na hora de digitar a palavra. Eu quero acreditar assim. Porque realmente, o vereador ele não é um funcionário do Poder Executivo que você dá um pito nele, ou que você diz, se retrate. Essa garantia da inviolabilidade de opinião é exatamente para isso, para você poder ter aqui é a voz do povo. Imagina se você tem aqui uma censura. Se você é censurado aqui, é o povo que não está podendo falar. Mas quem elegeu tanto daqui quanto de lá? O povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes, está na Constituição. Então nós somos representantes do povo. Mas aí eu vou partir agora para a minha opinião particular. Isso aí é o que diz lá os doutrinadores, a Constituição. Eu, sinceramente, eu estava assistindo, ele falou em Roma, eu estou assistindo pela Netflix um documentário falando do Império Romano. E é muito interessante, porque se você observar toda a história de Roma, onde é uma república, o tempo todo existe o interesse de um poder desmerecer o outro. Às vezes esse interesse ele é tão sorrateiro e até mesquinho, que o interesse do povo fica em último lugar. Eu acho que isso aí é falta de amadurecimento em termos de democracia. O Brasil é um país de democracia recente. Eu acredito que ainda um dia a gente vai chegar numa democracia onde as pessoas façam políticas públicas pela política pública.
e não política para desmerecer, para diminuir, para aniquilar. Existem diversos governos que arruinam por isso. Na Roma Antiga, ele citou, Júlio César foi exemplo, e vários outros, né? Quem teve sucesso na Roma foi Marco Aurélio. Por quê? Marco Aurélio convivia bem com o parlamento, via no parlamento uma ferramenta de auxílio. O parlamento ajudava Marco Aurélio, dava as ideias, era construtivo para a cidade. E Marco Aurélio governou por quase 40 anos, muito bem, tinha a cidade funcionando tudo direitinho, ouvia a população. Talvez o que está faltando, na verdade, é um amadurecimento político. Na minha avaliação, eu acho que é. Por quê? Quando se tem um amadurecimento político, você não quer, por exemplo, deixar de atender o vereador lá do distrito tal, porque se eu atender lá, o cara vai ficar bonito na foto e vai continuar ganhando a eleição. Olha que palhaçada. E deixa ele ganhar a eleição. Se o povo gostar dele, atende. É a minha avaliação. O outro lá pediu para a rua lá em cima. Não vou fazer, não. Porque se eu fizer lá, aquele lá também vai ficar bonito na foto. Olha que imbecilidade. Aí ninguém faz lá, o outro também não acontece lá, o cara fica com a rua suja. Isso, para mim, é falta de maturidade política. Ou, às vezes, em alguns casos, um pensamento tirano, que começa a tender para uma linha mais ditatorial. Na minha avaliação, isso não cabe nem a nível de república e muito menos a nível de município. Porque a nível de município isso é totalmente inviável, né? Não digo isso para repudiar, não, porque talvez, sinceramente, eu quero acreditar que isso não seja ato de pensado, que seja um ato de um erro formal ali numa palavra. Quero pensar que seja assim, porque não cabe mais, no momento que nós vivemos da história, esse tipo de querer sufocar o parlamento. O parlamento vai continuar falando que está faltando bica corrida na Venda Azul. O parlamento vai continuar falando que está faltando o problema na rua lá do Banquete, lá na rua lá de Barra Alegre. E a gente tem que conviver com isso. Assim também que o parlamento tem que entender que o Poder Executivo ele não tem condições de atender todas as indicações. Isso é uma coisa óbvia. Porque a gente, aqui são 11 vereadores. Se cada um produzir uma média de 4 indicações por mês, quanto que dá isso no final do ano? E a indicação geralmente é uma obra, é um pedido, o município não tem condições. Então, na minha opinião, está faltando diálogo. Onde tem diálogo, onde tem entendimento de que a ação do outro também é importante, onde se coloca no lugar do outro, aí é uma questão que tinha que ter sido quase que aprendida lá no pré-escolar, né? A questão de convívio social. Aquele lá, ele é importante também, ele tem uma demanda, eu vou atender porque ele é um ser humano. Não é nem, estou tirando até a questão de política. Infelizmente, na política prevalece a vaidade, o individualismo, o joguinho da intriga de um grupinho contra o outro, e quem se dana todo é o povo, meu amigo. Eu escutei esses dias que um pedido que foi feito para São José não pode ser atendido logo agora. Da questão da ponte, daqueles buracos que estão lá. Porque se for atendido logo agora, vão dizer que foi pressão da Câmara. Então deixa passar um tempo para atender. Deixa passar um tempo para quê? Para alguém se matar lá? Enfiar uma roda no buraco lá com a moto ou uma bicicleta? Na minha avaliação, falta amadurecimento. E amadurecimento não vem com a idade, não. Amadurecimento vem com vivência, com entendimento, com se colocar no lugar dos outros. Na minha avaliação, o que está faltando é isso. Agora, eu critico aqui, às vezes, também o governo. Não é porque eu fui do palanque do Antônio que eu não vou criticar, critico, mas também sei elogiar quando as coisas acontecem. Já fiz vários elogios, falei aqui que esses dias que ele está pagando dívida de 13 milhões do Fundo de Previdência, que foi aprovado aqui por essa casa. Ele está bancando aí o funcionalismo recebendo seu salário em dia, muitas cidades estão passando dificuldade. Hoje mesmo estou aqui, na minha mão, vou ler aqui para vocês. Reclamação nossa aqui, não foi nem indicação, não, foi o parlamento todo. Vai ser comprado mais uma ambulância, Secretaria de Saúde. E nós debatemos isso aqui, porque é importante para a população. Então, eu parabenizo essa ação de governo aqui, que está sendo comprado mais uma ambulância. Para terminar, para não me estender muito, eu vi aqui também, falando da questão de governo, no governo passado também tinha crítica, isso aí eu já estou até acostumado, porque qualquer criticazinha arranha muito. As pessoas, depois que se elege, parece que ficam muito intocáveis. Você agora, sei lá, não pode falar nada que... Não é assim, gente. Isso aqui é uma função pública. Daqui a pouco a gente não está mais aqui. Isso aqui não é nosso, a gente não manda nisso aqui. Essa é a minha visão. Então, falando aí aqui da questão dos 100 dias, eu estava pensando sobre o que o vereador Zé Nilton colocou. Me parece também que ele não está tão chateado, porque esses dias ele fez aqui uma indicação para conceder título de cidadania bom-jardinense a um secretário do atual governo.
Então, parece que também, né, existe uma satisfação, porque senão o senhor não daria o título ao secretário de Promoção Social do atual governo, se ele tivesse tão ruim assim. Foi uma observação que eu fiz. Mas por que você deu? Porque na sua avaliação, esse secretário está correspondendo à expectativa. É justo que dê. Agora, se tiver uma outra coisa, só porque você elogiou não vai poder criticar? Tem que criticar. A gente está aqui para isso, e o povo lá fora espera que a gente seja firme. Eu quero, para encerrar de fato aqui a minha fala, dizer ao vereador Michel que você continue na tua luta e que cada um aqui traga as demandas e de forma madura isso seja recebido lá como uma expressão que vem do povo. É a minha avaliação sobre essa questão. Agora, que a relação entre parlamento e governo melhore com mais diálogo, com mais conversa, para poder saber o que está acontecendo. Que se continuar essa guerrinha onde um quer botar a bolinha, onde o outro não pode pegar, quem perde é o povo, é o que está acontecendo o tempo todo. Quero agradecer a vocês, muito obrigado, boa noite. Com a palavra, vereadora Virgínia. Boa noite à mesa, meus pares, a todos presentes, em especial o secretário de governo Edilson. Em relação a esse ofício da retratação, eu acho, sinceramente, que sempre vou falar a mesma coisa nessa tribuna, já falei bastante. O prefeito é muito mal assessorado. Ponto. Acabou. E eu vou continuar falando aqui sempre. Ninguém vai me calar nunca. E, para começar, hoje, campeão de reclamações em Bom Jardim é a empresa Farinha. Aproveitando aqui o secretário, coitado do secretário de governo, que se tome uma providência, que haja uma nova licitação já no início do ano, porque algumas pessoas hoje me mandaram mensagem, 3 pessoas são funcionários do Supremo. Ele saiu 15 para as 8, não tem mais o ônibus, o Michel já tinha falado aqui, de 8 horas para banquete. Eles ficam até 9h30 no ponto, esperando o próximo ônibus para banquete. Então, eles fazem o que eles querem em Bom Jardim, porque não tem ninguém para debater, para segurar, para fazer uma nova licitação, para que aconteça, quem sabe, se uma outra empresa não vem para Bom Jardim. Outra coisa que eu queria falar aqui também é em relação, a maioria que estão aqui com certeza dirige, e deve estar sofrendo na pele. Eu, infelizmente, não dirijo, mas também não queria. Porque do jeito que o nosso trânsito aqui hoje em Bom Jardim está caótico, vocês lembram que há uns meses atrás eu queria entrar com uma indicação aqui que ia funcionar legal. Cordeiro, Cantagalo e outros municípios já funcionam. Só que vocês todos me aconselharam, né, que não daria certo em Bom Jardim. Não sei se vocês todos estão lembrados disso. Como em Cordeiro é feito. Eu tive em Cordeiro, fiquei lá 1 hora em pé observando. É muito interessante. Você fica 15 minutos lá, parado numa vaga. Se não vai demorar mais, vamos cobrar R$2 para mais meia hora. E esse dinheiro seria revertido, conforme minha indicação está aí na casa, que ninguém quis votar favorável. Esse dinheiro seria revertido para a PAI. Mas como nenhum vereador quis me apoiar, eu tive que retirar a minha indicação. Era uma coisa muito fácil. Eu estava fazendo uma indicação para o prefeito executivo comprar um tacógrafo, que a Guarda Municipal ia precisar. Mas não foi votado, e hoje eu ouvi umas 5 pessoas reclamando aqui, não tem lugar. As pessoas que moram mais longe, quando vem a Bom Jardim, não tem lugar para estacionar. Está um caos isso aqui em Bom Jardim. E também queria pedir providências, porque falei aqui na segunda-feira sobre um lance de um teatro aqui em Bom Jardim, 36 mil em 6 meses. Eu li aqui o jornal. Mas hoje fiquei sabendo que as escolas maiores de Bom Jardim, agora no final, quando estão precisando de folha, papel ofício, está faltando em algumas escolas de Bom Jardim. Deixar registrado. E também se fala coisa ruim, né? Vamos falar de uma coisa boa que eu gostaria aqui de deixar isso aqui registrado e pedir o apoio de todos vocês. Há uns 3 anos atrás, aqui em Bom Jardim, alguns amigos se reuniram, não é ONG, não é nenhuma instituição,
eles montaram um projeto que eles visam unicamente tirar as crianças e os adolescentes da rua. Quando as crianças estão na escola, bem, depois são só 4 horas na escola. Restante do dia, nós sabemos muito bem como vive as nossas comunidades hoje aqui em relação às drogas. E esses rapazes, tem moças também que fazem parte desse projeto, eles vão inaugurar brevemente a sede lá no Jardim Boa Esperança, mas eles fazem trabalho de cunho social em várias comunidades aqui do nosso município. Eles colocaram o nome desse projeto Semente do Bem. Eu não sei assim, nem quais são as pessoas direito que estão envolvidas, mas se vocês quiserem acompanhar no Facebook, está lá a página deles. A Pousada Dani Tato está dando um grande apoio, inclusive amanhã tem um evento lá na pousada que acho que... Vou falar. A arrecadação da noite lá será em benefício desse projeto. Então, se vocês quiserem também ajudar, eu vou ficar muito feliz, porque eu também já me propus a ajudar. Acho que se todos nós fizermos um pouquinho por essas crianças e esses jovens que tem em todas as comunidades de Bom Jardim, que eu não preciso ficar citando aqui, nós sabemos as dificuldades que eles vivem, não é porque não tem um emprego. Emprego é muito difícil para o jovem. Só quando é aquele jovem aprendiz que vai para uma instituição financeira, para o INSS ou para outros órgãos assim. Fora disso, esses jovens ficam muito ociosos. E a minha preocupação em Bom Jardim sempre será com os adolescentes e crianças aqui no município. Queria deixar aqui e parabenizar esse pessoal que formou, que montou esse projeto Semente do Bem. Muito obrigada e uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Dail. Uma boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Existe também a presença do secretário de Saúde, Marcos Welber, e o secretário de Governo, Edilson. Bom, gente, eu recebi um convite aqui, feira integrada. É uma feira que vai ter aqui no Colégio CPM, que início das atividades às 9h e encerramento do evento às 19h. Então, acredito que todos vocês são convidados, né? Quero deixar o meu convite aí a todos da plateia e nossos ouvintes aí da internet. Bom, senhor presidente, eu sempre falo aqui sempre quando eu venho na tribuna, eu falo que nós temos que ter sempre um deputado estadual, um deputado federal. Não quer dizer que eles são meus deputados, mas eu quero agradecer. Recebi em minha casa o deputado federal, Dr. Luiz Antônio, no qual abriu seu gabinete em Brasília para atender o nosso município através das minhas reivindicações. Então, Deus fecha uma porta e abre outra logo, né? Acredito que o Júlio Lopes, pelas informações que eu tive, vai assumir o cargo de deputado federal também. Então, isso com certeza vai ser mais um deputado que vai nos ajudar. E acredito eu que o Gabriel falou aqui que tem uma ambulância a ser comprada. Acredito que é aquela emenda parlamentar do deputado federal Júlio Lopes. Eu gostaria, secretário, que se pudesse confirmar, né? Então, vai ser adquirido para o nosso município uma ambulância zero, já chega em dezembro, né, secretário? Então, uma ambulância que chega em dezembro, com verba parlamentar do deputado Júlio Lopes. Mas, se Deus quiser, ele vai voltar a assumir a cadeira de deputado federal lá em Brasília. Como também quero agradecer aqui o assessor do deputado Rosenberg, eu não conheço ainda, mas ele me atendeu muito bem por telefone, o Queca. O Queca é uma pessoa maravilhosa, um homem humano. Não o conheço pessoalmente, mas por telefone, senhor Queca. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pela dona Helena, pela senhora Leci e a senhora Dalva, pelo carinho que o senhor conduziu ela dentro do hospital. Então, eu acho que é de pessoas assim que o país precisa, é de pessoas assim
que nós precisamos aí no Rio de Janeiro. Para viver no interior, na política, se não tiver um deputado federal, se não tiver um deputado estadual, não conquistamos uma ambulância, não conquistamos caminhões. Como eu tenho certeza que nós vamos conseguir, junto aí com o senhor Luiz, deputado federal, equipamentos para as estradas, máquinas e deixar aqui o secretário de governo e o secretário de saúde já que as portas do gabinete do deputado federal estão abertas e as emendas estão. Então, que vão fazendo os projetos para que possamos adquirir nossos equipamentos para o município de Bom Jardim. E questão desse ofício aí que nós recebemos, que o vereador Michel recebeu, eu vejo também de uma forma... É lamentável porque aqui na tribuna, às vezes, nós temos que falar, nós temos que reivindicar, nós temos que pedir. Eu jamais vim na tribuna para denegrir a imagem de ninguém. Nunca passou isso pela minha cabeça. Da mesma forma que já elogiei várias vezes, da mesma forma que já bati com o ex-colega vereador José Alberto Hertal, no qual ele não aceitou e me colocou lá na delegacia por ter defendido o governo. E lá eu fui e me expliquei. Então, eu acho que as opiniões aqui, as nossas falas são livres, são abertas. Sei que tem hora que dói, mas não falamos por doer, para machucar ninguém. Falamos o que nós estamos ouvindo nas ruas. Pedimos o que as pessoas pedem a gente. Da mesma forma que eu quero parabenizar aqui a Secretaria Municipal de Saúde, junto ao prefeito. Pouco se falaram daquele caminhão de mamografia que esteve aqui no nosso município. Eu acredito que não foi citado por ninguém aqui dos colegas vereadores. Parabenizo a você, secretário de Saúde, no qual eu parabenizo o prefeito. Então, são dessas coisas que nós vivemos, de pedidos, de cobranças e de elogios. Sei que não conseguimos fazer o melhor possível, mas tentamos fazer o melhor. Saímos de casa para trabalhar, para voltar, para dar o melhor possível à população. Então, eu espero que entramos num consenso, tenha diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo, que acabe com essas confusões, que acabe com esses debates desnecessários, porque só quem perde com isso é a população. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença em nosso município do deputado federal Dr. Luiz Antônio e do Queca, assessor do deputado Rosenberg. Então, muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Álvaro. Senhor presidente, a mesa, demais vereadores e todos os presentes. Senhor presidente, falando aqui com referência que foi dito aqui, com ofício, pedindo com que o nobre colega se retratasse, nosso colega aqui, o Michel, se retratasse e pedisse desculpa da fala dele na sessão passada. E como foi dito várias vezes aqui, em relação até a licitações, foi explanado pelo vereador Michel, vereador Vantuil, e vários equívocos cometidos. E tem uma matéria aqui, publicada no jornal dia 16, que eu até me estranho, porque lá onde é para publicar atos oficiais do governo, projetos, portarias, vem falar sobre o transporte coletivo. A Prefeitura de Bom Jardim, Gabinete Prefeitura de Bom Jardim, informa a população bom-jardinense as mudanças do horário das linhas de ônibus da empresa de concessionária de serviço público de transporte coletivo e de passageiro, Expresso Faria Limitada, dos itinerários abaixo especificados, nos dias de sábado e domingo, conforme segue as alterações. O que eu venho dizer com referência a isso? Nenhuma licitação foi feita até agora. O contrato foi extinto. Tentaram várias vezes fazer a licitação foi suspensa pelo tribunal, não sei qual motivo. Fizeram o contrato emergencial,
esta Casa Legislativa não foi nem informada como foi feito esse contrato. Foi reduzido o horário de ônibus, que antes era de meia hora, passou para 1, agora está passando para sábado e domingo, para de 2 em 2 horas. Essa é a população bom-jardinense sendo novamente prejudicada, e faz o gabinete do prefeito, bota no jornal oficial essa informação. A população novamente vem sendo prejudicada. Nós estamos com a empresa que trabalha nesse município, que é de péssima qualidade. Eu gostaria que vocês, vereadores, que eu tive várias vezes, andei nesses ônibus para ver as condições que encontram esses coletivos. Então, chegou uma hora que essa Casa Legislativa tem que tomar providência. Solicitar cópia desse contrato, ver o que está acontecendo, montar uma comissão. Se for necessário, quem sabe, montar até uma CPI para apurar melhor os fatos. Não podemos que tal fato tenha dando continuidade, como várias vezes foi solicitado aqui, audiência pública, o vereador Gabriel, o vereador Valadar e outros mais. E a vereadora Virgínia, todos vêm reclamando. E nenhuma providência foi tomada até agora. Então, cabe a esta Casa Legislativa tomar providência. Com referência a esse ofício que foi dito aqui, houve uma explanação muito bem feita aqui do vereador, nosso colega aqui, futuro presidente, se Deus quiser. Vantuil, em quem agora eu já manifesto meu voto, antecipadamente, é que essa casa tem que tomar uma providência. Nós não podemos, por parte do Executivo, emite um ofício, essa Casa Legislativa, pedido de retratação do vereador Michel. Eu, numa sessão de audiência pública em Friburgo, onde eu fui defender os passageiros de ônibus da linha intermunicipal, na Câmara Municipal de Friburgo, fui lá desrespeitado pelo, então, na época, o secretário de Mobilidade Urbana. E essa Casa Legislativa aqui fez uma moção de repúdio àquele secretário. Eu acho que cabe agora, eu peço ao senhor presidente, que seja feita uma moção de repúdio ao Executivo Municipal, que seja votado nessa Casa Legislativa. Que nós não podemos deixar que isso aconteça e que venha acontecendo posteriormente. Eu acho que nós temos que ter uma convivência harmônica, mas esse fato tem que ter uma resposta à altura. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ninguém mais a fazer uso da palavra e não tendo matérias a ser discutida e votada, eu também gostaria de fazer alguns registros. Primeiro, com relação ao ofício que nós recebemos, eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. Todos têm que ter ciência de que esta casa tem a prerrogativa de fiscalizar e solicitar ao Executivo tudo aquilo que nos é chegado em benefício da nossa população. Eu entendo que o êxito de qualquer gestor, principalmente de um prefeito, depende, regra geral, da eficiência da equipe ao qual ele montou para o exercício da sua presidência. Muito bem. Eu acho que já é hora, passado 2 anos desse poder legislativo, dessa legislatura, e que o prefeito tem que ter a coragem de fazer as mudanças necessárias. E a gente sabe que é preciso mudar. Agora, é preciso ter coragem, é preciso ter atitude. Por quê? Depende, volto a ratificar, o êxito
do executivo depende da equipe o qual ele confiou. Eu venho da iniciativa privada e tenho bastante experiência nisso. Gente, você tem que delegar, mas você tem que cobrar. Então, na minha ótica, eu já falei isso várias vezes, você tem que fazer reunião pelo menos uma vez por mês com todo o seu secretariado e cobrar os objetivos. Se não fizer isso, meu amigo, você não chega a lugar nenhum. Eu acho que o prefeito tem as suas boas intenções, mas tem que agir dessa forma. Você tem que delegar aos seus subordinados, mas tem que cobrar. E se não está sendo feito de acordo com o que foi planejado, se não tem produtividade, nós temos que mudar. Isso que é o meu entendimento. E assim, nós vamos fazer um ofício a essa casa, respondendo ao ofício que aqui foi chegado. E volto a ratificar e concordo plenamente com a vereadora Virgínia. O nosso prefeito está muito mal assessorado. Falta eficiência, falta competência aos seus assessores. Quando a gente faz isso, isso não é regra geral, gente. Eu costumo dizer, e volto a falar, que algumas pessoas dizem o seguinte: todo político é safado. Não é verdade. Em todo segmento da nossa sociedade tem o bom e tem o ruim. Então, gente, quando você bota alguém para administrar algum setor, se não for preenchido com os requisitos básicos de eficiência, de competência, de conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender que o nosso Brasil, felizmente, está mudando. Você veja o que aconteceu na última eleição. E nós temos que também nos enquadrar nesse projeto que estão vendo no nosso país. E para isso, tem que ter coragem, tem que ter atitude, tem que ter decisão. Então, gente, volto a dizer, no caso, por exemplo, que falaram aqui, voltando o caso da SEDAI, nós sabemos que, de fato, a responsabilidade é da SEDAI, mas também o executivo, o legislativo, como nós cobramos, nós temos que cobrar. Então, gente, essa a minha filosofia, é o que eu penso, tá? Nós temos que ter responsabilidade, nós vereadores, e tenho certeza que nós temos, e também essa responsabilidade tem que ser mútua, legislativo e executivo. Então, é isso que eu acho que nós temos que trabalhar com seriedade, com responsabilidade, com ética e com respeito a cada cidadão brasileiro, que na verdade nós estamos fiscalizando, nós estamos gerindo o dinheiro de cada cidadão brasileiro. Então eles têm o total direito de cobrar de cada vereador, porque eles nos elegeram para que nós fôssemos os seus reais representantes. É isso, muito obrigado a todos. Eu encerro a presente sessão, marcando a próxima para o dia 26, às 6 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.